Com as bênçãos de Deus, damos início à 49ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicita a vereadora doutora Ana Paula fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Neemias, capítulo 13, versículo 10. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Lido, senhor presidente. Vereador Geraldo Atleta, fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Solicita o vereador Beto a fazer a leitura do artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigos 67. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é dado trabalho. Solicita aos vereadores que registrem suas presenças. Coloca em discussão a ata da 48ª sessão ordinária realizada no dia 31 de março de 2014. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 48ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Solicita ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04084, que responde ao requerimento 32/2014, de autoria do vereador Alexandre Amaral, que solicita informações sobre iluminação pública na esquina da Rua Mariana com a Ouro Preto, no Paraíso. Pergunta: há possibilidade de instalação das luminárias duplas no local acima citado? Resposta: sim. Pergunta 2, positivo quando? 2. Estaremos efetuando o pedido junto à CPFL via site, gerando um número de solicitação de atendimento cujo prazo estimado para o atendimento até a sua instalação física no local deverá ser de 90 a 120 dias. Esse prazo é da concessionária. 3. Se negativo, por quê? Resposta 3, prejudicado. Ofício 04085, que responde ao requerimento 33/2014, de autoria da vereadora doutora Ana Paula, com relação aos requerimentos 50, 172, 246, 297 e 316 sobre atendimento fisioterapêutico. Questão 1. O senhor prefeito tem conhecimento dos fatos acima narrados? Resposta: sim. B. Por que a maioria dos equipamentos apontados no requerimento 246 ainda não foram consertados? Resposta B. Estão orçadas as manutenções e estarão sendo feitas gradativamente. Pergunta C. Qual a previsão para que todos os equipamentos sejam consertados? Resposta: até julho de 2014. D. É possível a prorrogação do contrato da fisioterapeuta Tamires de forma a evitar que as pacientes fiquem sem uma das profissionais? Resposta: sim. Se não, por quê e qual será a solução para o problema relatado? Perdão, houve um equívoco de minha parte aqui, eu vou reler a pergunta C. Qual é a previsão para que todos os equipamentos sejam consertados? Resposta C, até julho de 2014. Pergunta D. É possível a prorrogação do contrato da fisioterapeuta Tamires de forma a evitar que os pacientes fiquem sem uma das profissionais? Resposta: a fisioterapeuta Tamires ficará até o retorno da fisioterapeuta Ione, titular do emprego. D. Se sim, quando isso ocorrerá? A fisioterapeuta Tamires ficará até o retorno da fisioterapeuta Ione, titular do emprego. E, se não, por quê e qual será a solução para esse problema? D. Prejudicado. E, em virtude da grande demanda de pacientes, é possível a contratação de mais uma fisioterapeuta? Não existe mais empregos de fisioterapeuta e também não dispomos de recursos orçamentários para ampliação dos empregos. Se sim, a partir de quanto? Resposta: prejudicado. Se não, por quê? Idem resposta número 7. José Aparecida Tizeu, prefeito. Está tudo invertido as ordens de A, B, C, D.
Ofício 04086, que responde o requerimento 34/2014, de autoria do vereador Renato Watanabe, com relação ao projeto de lei 3 de 93, que prevê a ampliação do plano de carreira aos servidores da Prefeitura Municipal. Pergunta 1. Existe planejamento para que o Executivo Municipal possa cumprir com o previsto na Lei 3/93, plano de carreira, realizando a avaliação dos servidores e aqueles merecedores têm acesso a outro nível? Resposta. É do conhecimento desse vereador as dificuldades financeiras que o município está passando, principalmente no exercício de 2014, com perda de aproximadamente R$ 6 milhões de receita no orçamento. Com essa diminuição, é passível de entender o aumento do percentual da folha de pagamento. Portanto, qualquer ação do Executivo que proporcione aumento de despesa com o pessoal estaria contraditória ao entendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Se negativo, quais os motivos que estão impedindo a realização dessa avaliação? Resposta: prejudicada. 3. Caso o Executivo Municipal não aplique o plano de carreira, que ações serão realizadas para valorizar e motivar os servidores no desempenho de suas funções? Resposta: nesse momento, nenhuma ação poderia ser aplicada, entendendo que tal motivação, conforme demonstrado pelo nobre vereador, está única e exclusivamente ligada à questão financeira. José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Ofício 0487, que responde ao requerimento 35/2014, do vereador Renato Watanabe, com relação à escassez de mão de obra especializada que atenda a requisitos indispensáveis a determinadas profissões. Pergunta-se: existe possibilidade do Executivo Municipal estudar e, se positivo, criar ações para viabilizar parceria com instituições como o Senai e Senac, por exemplo, para a realização de cursos profissionalizantes de curta duração, como os descritos acima? Resposta: o município já realizou em 2013 convênio com o governo federal, com o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, e já está auxiliando munícipes na realização de cursos juntos a instituições de ensino como o Senai, como os seguintes cursos: auxiliar de recursos humanos, assistente de planejamento e controle de produção, eletricista industrial e vendedor. Estaremos estudando a possibilidade de estender essa parceria para os cursos da área de construção civil. 2. Se negativo, quais os motivos? Resposta: prejudicada. Lido, senhor presidente. Secretário, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 93/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Assai Rucucaua Lopes, Dona Clara, ocorrido dia 4 de abril de 2014. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Renato Watanabe, Raimundo Azevedo, Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Requerimento 94/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro ao mesa ouvido o plenário seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Benedito Carlos da Silveira, ocorrido dia 4 de abril de 2014. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Salas das sessões, 7 de abril de 2014, doutora Ana Paula Neto e Renato Yoshio Watanabe. Passamos então ao minuto. Pois não, vereador. Também solicito que seja consignado em ata voto de pesar pelo falecimento das pessoas nessa tragédia que aconteceu na madrugada de domingo na cidade de Sorocaba. Passamos então ao minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Assai Rucucaua Lopes, Dona Clara, senhor Benedito Carlos da Silveira e também pelas pessoas do acidente que ocorreu na cidade de Sorocaba no dia de ontem. Continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 84/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a TVT, em parceria com vários municípios da região, vem realizando o mutirão Cidade Limpa, considerando que o nosso município, principalmente nos bairros mais afastados, existem várias quantidades de entulho e lixos, considerando que uma cidade limpa traz os aspectos mais bonitos, pergunto: 1. Existe a possibilidade do Executivo fazer essa parceria com a TVT para que inclua a nossa cidade nessa importante campanha? 2. Se negativo, que impede tal parceria? Sala das sessões, 26 de março, Renato Watanabe, vereador. Requerimento 85/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que várias placas de identificação de nomes de rua foram retiradas, algumas por ação do tempo e outras por vândalo, considerando que, além do problema citado acima, existem placas que estão com os nomes de ruas ilegíveis,
considerando que várias ruas do nosso município, apesar de estarem legalmente oficializadas, não possuem placas de identificação com seus respectivos nomes. Considerando que as placas de identificação são de extrema importância, uma vez que possibilitam maior visibilidade aos motoristas e pedestres na localização de qualquer percurso ou endereço. Considerando que muitos munícipes reivindicam a concretização dessa obra, pois trata-se de uma ferramenta de grande utilidade pública, já que a falta de identificação nas ruas causa muitos transtornos à população, que constantemente enfrenta problemas com a entrega de correspondência e outros serviços, é que requeiro a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Existe dotação orçamentária para resolver o problema apresentado? 2. Se positivo, quantas placas de identificação serão colocadas, recolocadas, bem como restauradas as que estão em péssimo estado? 3. Em caso negativo, quais os motivos que impedem a concretização do serviço? Sala das Sessões, 1º de abril, Renato Watanabe, vereador. Requerimento 86/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a reivindicação dos munícipes que utilizam a rua Rosa Maria Fogaça no trecho próximo ao Moca, solicitam a implantação de lombada. Considerando que esse pedido deve-se ao fato de abuso de velocidade por parte de alguns condutores de veículos automotores, o que coloca em risco a vida dos pedestres que transitam pelo local, é que requeiro a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade de implantação de lombada na rua Rosa Maria Fogaça no trecho próximo ao Moca? 2. Se positivo, quando será implantada? 3. Se negativo, por quê? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 1º de abril de 2014, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 87/2014. Senhor presidente, considerando a manifestação de inúmeros aluminenses quanto aos terrenos não edificados localizados no bairro Alto de Itararé, estarem com muito mato e entulho propiciando a proliferação de insetos peçonhentos, considerando que esses insetos peçonhentos oferecem riscos à saúde e segurança dos munícipes, habitantes de casas residenciais localizadas próximos a esses terrenos não edificados, é que requeiro a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. Qual a possibilidade do chefe do Poder Executivo determinar a expedição de notificação para que os proprietários de terrenos não edificados limpem suas propriedades? 2. Em caso positivo, se os proprietários de terrenos não edificados não cumprirem com o que for notificado, há mecanismo que permita que a Prefeitura tome essa providência e cobre os custos do proprietário do terreno não edificado? Sala das Sessões, 1º de abril de 2014, doutor Alexandre, vereador. Peço para discutir esse requerimento. Obrigado, presidente. Bom, na verdade, esse requerimento aí, se a gente for prestar aí um pouquinho de atenção, o vereador Renatinho já fez um aí que, entre aspas, engloba o mesmo problema que a questão da limpeza, né, da nossa cidade. Acho que deve ter mais 1 ou 2 requerimentos nesse sentido. A gente até entende algumas coisas que não ocorrem na cidade por questão de arrecadação, mas eu não entendo qual é a dificuldade de se notificar, de fazer um trabalho para cobrar do proprietário de imóvel da cidade, que deixa lá o terreno com mato, com o resto de materiais de construção, com carro abandonado, com carcaça, se deixar isso aí da forma como está deixando hoje, né? A gente sabe que já vem há algum tempo ocorrendo isso na nossa cidade, só que agora o que acontece? Antigamente ainda se tinha algumas coisas que talvez ofuscavam um pouco esse tipo de problema aí. Que era o caso lá do ecobairro, a gente acabava diminuindo um pouco. Hoje não, hoje o cidadão ele vai lá e viu o terreno vazio, né? Recentemente aqui uma pessoa na frente, ó, não tem cerca, não tem dono, e vamos jogar lá. O povão joga mesmo. E não há uma cobrança por parte da prefeitura. Em outras cidades, e até tenho dúvida se no código de postura aqui no município não é obrigatório, até mesmo a questão do fechamento do terreno. Hoje mesmo aqui foi procurado por um cidadão, eu falei aqui do Alto Tararé, mas também na Granja Modelo, são veículos abandonados. Aí eu pergunto para você, o que adianta depois, na época de campanha de dengue, você ir lá entrar na casa da pessoa, a pessoa tem um vasinho de flor lá com água, você cobrar uma posição dela, ao contrário da outra pessoa que tem lá uns 5, 6 carros abandonados, como é na Granja Modelo, como é no Alto Tararé. Então, a gente roga aqui para o senhor prefeito, né, a gente não está pedindo pavimentação, a gente não está pedindo nada demais, está pedindo zelo, nem para fazer o serviço, apenas de notificar, acionar judicialmente essas pessoas, para que tomem. E qualquer pessoa que hoje tem um terreno, ele sabe que é obrigação. Por quê? Porque outras cidades funcionam dessa forma. Cresceu, a prefeitura notifica, não fez, é multado. Né? Se nós não tivermos algum mecanismo que mande aqui para a Câmara, agora não podemos deixar um cidadão, e a gente sabe que o cara que
do lado, dificilmente, por questão de convivência, até ele não vai lá pessoalmente, ele quer que o fiscal vá lá e tome uma providência. E a gente não vê, a gente não tem visto, pelo contrário, cidade de Alumínio está horrível de se andar aí, e grande parte é por questão dos terrenos aí que são abandonados, né? Você pega aí a Paulo Dias, uma via principal da cidade com esse tipo de problema. Então o requerimento se dirige ao bairro do Alto de Itararé, né? Um dos anseios era justamente a questão de veículos, e rogando aqui para o senhor prefeito que tome a providência também com relação a outros bairros, e que notifique a polícia militar para que, né, se for veículo, que se retire. Daqui a pouco terreno baldio está servindo para prática de crime, para objeto furtado, como as ruas, consumo de droga, N coisas, e não se toma uma providência. Então a ideia do requerimento é essa aí, senhor presidente, contando com o apoio de todos, que eu tenho certeza que todos aqui compartilham desse atual problema aí do município. Continue a discussão, o requerimento 87. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Augusto Canto, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Renatinho. Doutora Ana Paula. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre Amaral. Requerimento 87 aprovado por 7 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 88/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a proximidade da data base dos servidores e a reivindicação de que não teremos a concessão de reajuste tampouco percentual visando a recomposição salarial dos servidores, considerando que a informação que temos é que tal medida decorre da queda de arrecadação, de excesso de limite da folha de pagamento, considerando que a regra é que os cargos públicos devem ser ocupados por servidores concursados, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado sobre o prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Qual o número atual de funcionários da prefeitura? Informar a quantidade de concursados, comissionados, afastados, inativos, etc. 2. Enviar relação com nome, departamento e salário de todos que ocupam cargo em comissão, bem como salário. 3. Enviar relação com nome, departamento e salários, bem como funções concursadas e função atual dos que ocupam em desvio e disfunção, portarias, bem como salários que receberiam caso estivessem na função concursada e salários que recebem na função em portaria. 4. Quais as portarias concedidas nos últimos 6 meses e revogadas no mesmo período, individualizando-as por departamento, detalhar a quantidade, nome, função e salário das funções concursadas e função ocupada. 5. Informar se houve admissão ou demissão nos últimos 6 meses de funcionários para ocupação de cargo comissionado. Informar nome, salário e data de admissão ou demissão, se for o caso. Sala das sessões, 2 de abril de 2014, Alexandre Amaral, vereador. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Bom, acho que esse requerimento aí ele é extremamente oportuno e a gente pede o apoio dos colegas aí. Nós estamos aí na iminência da questão da database dos servidores. E o que consta, né, a informação que a gente tem é que não se terá um reajuste. E a justificativa é a questão do percentual da folha de pagamento se comparado com o que se arrecada na cidade. Bom, é fato, né, que houve uma queda de arrecadação substancial. Isso é fato e é previsível desde o dia 1º de janeiro de 2013. Todos sabiam, né? E de lá para cá se manteve, não houve queda. Agora, o que a gente não pode, e eu quero saber o requerimento nesse sentido aí, é assim, como que eu vou explicar para um cidadão que trabalha na prefeitura, que ele não tem reajuste por isso, e porque o limite da folha não é condizente com o limite, se a prefeitura está admitindo um cargo comissionado, entendeu? A regra é cargo público, e a gente sabe que onde tem que ter, não está tendo, e tem setores que praticamente não tem atividade, por que se tem um cargo comissionado em determinados setores? Então a gente questiona isso aí, né? Até porque a gente fica numa situação de que se não tivesse admitido, daria para você justificar. Mas havendo admissão nesse período aí me desculpe, aí é contradizer todos os argumentos que estão sendo ditos. É difícil de se explicar. E é difícil de se explicar também a questão, por exemplo, você pega aí, tem um funcionário que trabalha há 15, 20 anos, que faz um serviço. Por que não se coloca essa pessoa de chefe, muitas vezes, já que há necessidade, ao invés de você ter que contratar uma pessoa que você vai onerar muito mais do que se estivesse nomeando aquela pessoa que já ocupa um cargo na prefeitura. Então, assim, tem coisa que dá para a gente defender aqui.
Tem coisa que dá para a gente brigar, e quando temos que brigar, eu sou um dos que brigam. Mas esse tipo de argumento não dá, porque não se tem dinheiro, porque se estoura o limite, e tem admissão no período, aí pelo amor de Deus, né? E a gente sabe que o único jeito do município, o município de Alumínio pode esquecer a questão da arrecadação a curto prazo, nós não se temos, é hora da despesa, né? E a maior despesa que se tem hoje é a folha de pagamento. Então, se precisa começar, e se começar a mexer, é se eliminando os cargos, se eliminando portarias e se adequando à realidade. Porque o servidor que está aí há 20 anos hoje ganhar um salário de 800 e pouco reais na prefeitura é uma vergonha. A gente não pode nem exigir que essa pessoa tenha um mínimo de motivação para trabalhar. Então, a gente roga aqui, eu espero que a resposta venha zero. Eu tenho certeza que não vai vir, que teve contratação. Agora, aí não se tem como, aí é dar soco em ponta de faca, né? Porque não se chega, não tem como se adequar, né? E aí por isso que a gente faz esse pedido. Hoje, salvo engano aqui, até foi comunicado, foi aberto um inquérito pelo Ministério Público de Mairim, né, acho que, salvo engano, até por base de um requerimento que tinha sido oficiado do Ministério do Trabalho, para se ver essa questão. Né, eu acho que tem situações que é necessária, tem situação que o cargo comissionado trabalha, mas assim, aquela pessoa que se prontificou a abrir mão da vida dele para trabalhar na prefeitura, escolheu aquela profissão, ele não pode ser penalizado, porque tem que se acolher, de repente, aquele funcionário que vem, que fica aí 4 anos, fica 8 anos aí de uma gestão e vai embora. Nós temos que prestigiar o servidor, né? E a resposta que virá nós não temos um limite, não temos condições de dar um aumento. Mas, se ao mesmo tempo você está admitindo pessoas, aí, como diz o velho ditado, é remar contra a maré, é secar gelo, dar soco em ponta de faca. E isso a gente não pode estar fazendo. Então, fica minhas considerações aqui, evidentemente, pedindo a aprovação do requerimento. Requerimento 88. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. As minhas palavras são para ratificar, né, para reiterar tudo que o vereador doutor Alexandre tem falado. Porque o que acontece? Nós, vereadores, nós somos intensamente cobrados nas ruas. Poxa vida, não aumenta o nosso salário, mas está contratando, está nomeando, cargo comissionado, etc. e tal. E nós precisamos realmente dessa resposta, porque eu acho assim, o funcionário, ele até entenderia não ter aumento se não existisse esse tipo de contratação. Então, a gente precisa realmente saber se está tendo nesse período, quais são, e realmente saber qual é a realidade, né? Porque, por enquanto, a gente escuta falar, mas nós não temos isso no papel, respondido, para que a gente possa efetivamente estar conversando com os funcionários. Porque eu acho que o funcionário até entenderia dele ficar sem aumento, mas desde que não existissem essas nomeações. Então, eu acho que o doutor Alexandre tem plena razão e pode contar com o meu apoio nesse requerimento, porque eu acho que os funcionários públicos merecem essa resposta. São essas minhas considerações, presidente. Obrigada. Continue a discussão, requerimento 88. Em discussão. Nem o vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Augusto Canto aprova. Geraldo Atleta. Renatinho. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Raimundo. Doutor Alexandre. 7-0. Requerimento aprovado por 7 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 89/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que é de interesse deste vereador saber acerca dos gastos com a comemoração do 21º aniversário de emancipação política de Alumínio, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Qual o valor total gasto pela prefeitura na realização dos eventos atinentes à comemoração do 21º aniversário da cidade? 2. Favor de escrever de forma pormenorizada os gastos com cantores, bandas que tocaram na nossa cidade durante a aludida programação, informando o nome e valor de cada um. Informar outro sim o estilo musical e os dias e locais em que tocaram. 3. Favor de escrever de forma pormenorizada os gastos com aluguel, serviços e outros voltados a áreas de som, iluminação, estruturas, etc., detalhando a empresa ou empresas que prestaram tal tipo de serviço. 4. Qual tipo de processo de contratação de empresa que locou, prestou esse serviço, se som e iluminação? Foram cotadas outras empresas? Se sim, quais? Se não, qual o motivo? 5.
Tal como ocorrido em outras ocasiões, houve a convocação de cantores, bandas locais para que pudessem participar do evento? Se sim, onde foram convocados e quantos inscritos tivemos? Se não, por quê? Houve apresentação de artistas luminenses? Foi pago cachê para tais artistas? 6. Dos artistas que tocaram na festa e receberam, quais possuem domicílio em nossa cidade? Os artistas luminenses elencaram os que receberam cachês e valores. 7. Considerando que todo ano era nomeada uma comissão de festas, esse ano foi nomeada tal comissão? Se sim, quem participou? Se não, por quê? 8. Qual foi o critério para a escolha das apresentações musicais e montagem da grade artística? Poderia estimar ao público presente no evento realizado no sábado, 29 de março, no Coreto da Praça? Qual era o estilo musical daquela noite? Sala de sessões, plenário vereador André Silva, 2 de abril de 2014, doutor Alexandre Amaral, vereador. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Bom, na verdade, a gente sabe que, né, fazendo um paralelo aqui, como time de futebol, nem sempre dá a falar que o time que tem um grande investimento é o time que vai vencer, né? E o que não tem é o time que joga mal, né? Até porque a gente vê aí o Ituano com uma vantagem de ser o campeão paulista desse ano, e enquanto um se gasta milhões, o outro não chega a gastar talvez 10% da folha de pagamento. Mas assim, a questão é que, do mesmo jeito que a gente sabe que a cidade enfrenta, né, e vai continuar enfrentando as dificuldades financeiras, eu tenho certeza aqui que praticamente todos os vereadores aqui foram cobrados e receberam uma reclamação com relação à ausência, né, de uma festa no município, uma festa assim, de maior repercussão. E também não é nem justo se comparar o que foi feito com o que era feito, até porque se gastou, acredito eu, muito, muito menos do que se fazia. E a gente sabe que nós não teríamos condição. Só que a gente foi questionado por alguns artistas aqui da nossa cidade, né, a questão de não terem sido, não sei também, por isso é a questão, né, da ausência, se foram chamados aí para participar ou não, se foram pagos cachês, né? Eu cito aqui algumas pessoas, por exemplo, Banda Alvorada Negra, não vi falar que tocou na festa, e eu acho que nos 21 anos até agora sempre participou. Enfim, são outras pessoas, às vezes, que até a gente questionava, né? Não é o caso da banda que eu citei, mas até questionava, olha, eu quero tocar, e às vezes a pessoa até não era uma pessoa que fazia show, mas ela esperava a festa de alumínio e tinha que ser incluída nessas programações. Então a gente sabe que foi feito um trabalho aí, a gente registra os parabéns, porque também foi feito dentro de muito justo, né, com relação a dinheiro, e sem dinheiro não se faz nada. Mas a ideia desse requerimento é saber justamente isso aí, ao nível da participação desses artistas, se houve cachê para essas pessoas ou não, e a questão de estrutura aí, que também deve ter sido mínima. Então, são essas minhas considerações, senhor presidente, pedindo o apoio dos vereadores. Continue a discussão, o requerimento 89. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Augusto Canto, aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Renatinho. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. 7-0. Requerimento 89 aprovado por 7 votos. Solicita ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 90/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que nas ruas do bairro Areia Branca, as luminárias dos postes das vias públicas e as lâmpadas não iluminam o suficiente. Considerando que a falta de iluminação nesses locais vem causando certos transtornos aos munícipes, moradores e frequentadores desses logradouros, devido a pontos de escuridão que fica no local, requer ao mesmo ouvido plenário seja oficiado a CPFL, Companhia Piratininga de Força e Luz, para que providencie a troca das lâmpadas do bairro Areia Branca. Sala das Sessões, 2 de abril, vereador Dr. Alexandre Amaral. Requerimento 91/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que os moradores do bairro Alto Itararé e Itararé praticam caminhada ao redor do lago conhecido popularmente como Tancão, considerando que esses moradores aguardam com anseio providências do poder público no sentido de providenciar a limpeza do local citada que requer ao mesmo ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. A possibilidade em caráter de urgência de efetuar manutenção na pista de caminhada que se encontra ao redor do Tancão. 2. Caso positivo, quando a solicitação poderá ser atendida. 3. Em caso negativo, que impede a realização dessa limpeza. Sala das Sessões, 3 de abril,
Renato Watanabe, vereador. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Bom, evidentemente, a gente vai apoiar aqui o vereador Renatinho no requerimento, e de fato é um anseio muito grande a questão do tancão. Se você for ver, esse requerimento já passou aqui algumas vezes, passa, eu não sei a dificuldade da pessoa e do departamento, né? A gente costuma dizer que os problemas não estão dentro do prédio da prefeitura. O prédio da prefeitura é a coisa mais linda do mundo. No dia aqui da sessão solene, aqui vem uma pessoa e fala, poxa, que prefeitura linda, talvez uma das mais bonitas. O problema está na rua, a gente não sabe qual a dificuldade das pessoas se programarem, de saber que lá naquela via do tancão, de acordo com o tempo, de acordo ali com, né, de uns meses de uso, o mato cresce, a vegetação ali começa a tomar conta, né? E o que acontece? As pessoas não passam, aí tem que ficar cobrando, tem esse sabor enorme, né? E eu reitero aqui, Renatinho, o povo sofre por quê? Porque o Alto Tararé é uma das únicas benfeitorias que recebeu, inclusive a administração passada, foi justamente essa pista no Tangão, que hoje pouco se pode utilizar pelo abandono que acaba ficando lá. Aí vai, limpa, aí depois tem que pedir de novo, a pessoa tem que vir aqui reclamar para quem está lá, está indo ver isso aí. E, infelizmente, o bairro do Itararé, o bairro do Alto do Itararé, são bairros que vêm sofrendo, como disse. Além da falta de investimento, a gente vê aqui, torna a falar, paga pelaquela obra da Sabesp, que agora, salvo engano, se começou a melhorar. Então, essa é mais um anseio pequeno do bairro do Itararé, que é limpar, né? Infelizmente, tem essa dificuldade, sinceramente. Serviço ali que em um dia de trabalho faz, mas como disse, não tem programação, como não tinha com relação à água, como não tem com inúmeras outras coisas. A pessoa passa lá uma vez e não sabe que ela tem que voltar e 2 meses precisa limpar de novo. Então é lastimável, a gente roga aqui para que seja tomada essa providência, porque, repito, Tararé, Alto Tararé, dos bairros aqui, a gente sabe das dificuldades rurais, mas dos bairros urbanos aqui, que estão esquecidos pela administração. São as minhas considerações. Continue a discussão, requerimento 91. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Vereador Augusto Canto, aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Renatinho. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre Amaral. 7-0. Requerimento 91, aprovado por 7 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 91, 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que os moradores do bairro Alto Tararé... Perdão, senhor presidente. Requerimento 91 já está lido. Requerimento 92, 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a pista de caminhada existente ao redor do lago, conhecido popularmente como Tancão, bairro do Alto do Itararé, existem luminárias que estão com lâmpadas queimadas. Considerando que a falta de iluminação no local citado está causando certos transtornos aos munícipes e frequentadores do local, devido à escuridão que fica lá. Considerando que o risco de assaltos e outros problemas que podem acarretar em prejuízos da integridade física dos moradores do bairro, aumentam com a falta de iluminação pública que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Existe processo administrativo no sentido de providenciar a manutenção das luminárias? 2. Se positivo, quando será efetuado? 3. Se negativo, o que impede a realização dessa manutenção? Sala das sessões, 3 de abril de 2014, Renato Watanabe, vereador. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 52, 2014, solicita a limpeza de todos os terrenos baldios do município, notificando seus respectivos proprietários, Renato Watanabe, vereador. Indicação 53, 2014, solicita a construção de um parque permanente para a realização de festas municipais e eventos diversos, Renato Watanabe, vereador. Leitura do expediente receber diversos. Solicita ao secretário que faça a leitura do ofício 5/2014 do presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhor Armindo José Barbosa Roque, que comunica irregularidades no Departamento Municipal de Saúde. Ofício 05/2014 do Conselho Municipal de Saúde para a Câmara de Vereadores de Alumínio. Assunto: comunicado de irregularidades do Departamento de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde, criado por lei para acompanhamento, controle e avaliação da política municipal de saúde, que exerce a função de caráter deliberativo, normativo, fiscalizador e consultivo, vem, através desse, comunicar as irregularidades constatadas pelo Conselho Municipal de Saúde no Departamento Municipal de Saúde, sendo elas: 1. Contrato de serviços terceirizados para atendimento médico e enfermagem do pronto atendimento, contrato de serviços terceirizados do raio-x e laboratorial. Tais contratos foram firmados sem aprovação do CMSA
indo contrário à portaria número 1034, de 5/5/2010, do Ministério da Saúde, conforme o artigo 2º, inciso 3º e artigo 7º, parágrafo único. Ausência de alvará sanitário das unidades básicas de saúde, ausência de limpeza e manutenção nas unidades básicas de saúde e pronto atendimento, existência de contrato terceirizado para atendimento médico e de enfermagem, sendo que existe um concurso público com tais profissionais, enfermagem, aguardando convocação. Sem mais no momento, agradecemos antecipadamente a atenção, assinado pelo presidente apenas Armindo José Barbosa Roque, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Alumínio, 1º de abril de 2014. Lido. Não havendo ninguém inscrito no tema. Pois não, vereador. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral do primeiro intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis, permanecem como estão, os contrários que se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 1/2014-L, que institui dia do motorista e do condutor de ambulância, que fica prejudicado em razão da ausência do autor. A primeira discussão do projeto de emenda à lei orgânica também fica prejudicada em razão da ausência do autor. Anuncio a ordem do dia para a próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 1/2014 e primeira discussão do projeto de emenda à lei orgânica municipal 1/2014, que dispõe sobre a alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 95 da lei orgânica municipal. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrado. Uma boa noite a todos.